Olá pessoal, tudo bem? Estão prontos para a aula de matemática? Eu estou pronta, eu sou a professora Thaís, estou aqui com a minha régua para mais uma aula sobre unidades de medida. Vamos lá? Eu deixei como tarefa um RA para vocês da página 117. Depois nós vamos resolver esse RA juntos. Além disso, nós vamos também fazer umas atividades nas páginas 119 e 120. Então, esse é o joguinho que vocês tinham para resolver. E era um desafio, porque você tem que prestar atenção na unidade de medida para ver se ela serve para medir o que você está querendo medir e se a quantidade dessa unidade de medida também está adequada. Vamos lá? Vamos ver. 30 metros. 30 metros é uma distância ou uma altura. Então, eu vou dizer que é uma altura de um prédio de 5 andares, porque uma girafa é bem menor do que 30 metros. E esse peso bem grande é o peso de um elefante, porque uma formiga não vai pesar 3.500 quilogramas. E 100 graus? A gente já viu isso, que essa é a temperatura da água fervente. Lembram do Celsius, a experiência que ele fez? E 3,60? Esse é a altura de uma girafa. A formiga não chega nesse comprimento, ela é bem pequenininha. 0 graus, lembrei de novo do Celsius, é a temperatura da água congelada. E 2 centímetros? Isso é tão pequenininho como uma formiga. E aqui, 36 graus, a gente falou sobre isso, é a temperatura do corpo humano. E 22 quilos? Esse é o peso de um cachorro, porque a temperatura da água fervente não tem nada a ver com isso. E uma formiga não vai ter esse peso. E 15 miligramas? Esse aí é o peso de uma formiga, ela é bem levinha. Fomos muito bem. Se vocês gostarem, podem jogar de novo. A gente já resolveu esses exercícios aqui na aula anterior, então nós vamos para a próxima página e vamos falar do milímetro. Eu tô com a minha régua aqui já para a gente falar sobre isso. Milímetro. Às vezes precisamos de uma unidade de medida menor que o centímetro para fazer medições com mais precisão. Às vezes falar só de centímetro não é suficiente. E também para medir pequenos comprimentos. Por esse motivo, dividimos 1 centímetro em 10 partes iguais. Então, na minha régua, que tem 20 centímetros, os números maiores estão indicando os centímetros, mas entre dois números tem 10 marquinhas menores, como aqui está mostrando. Cada centímetro foi dividido em 10 partezinhas, elas se chamam milímetro, tá? Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Cada centímetro tem 10 milímetros. Com essa informação, vamos resolver aqui alguns exercícios juntos. Como agora a gente não vai ter o colega, eu vou fazer junto com você aqui, tá? Usem a régua 1 da página 23 do material de apoio para medir o comprimento das tiras. Então, aqui vocês podem pausar o vídeo, tá? Vocês vão na página 23 do material de apoio. E vocês vão recortar essas reguinhas aqui azuis, tá? Nós vamos usar essas reguinhas nessa atividade. São 2 reguinhas, tá? Estão vendo que uma, ela só tem marcações em centímetros e a outra está dividida, cada centímetro está dividido em milímetros. Então, vocês vão recortar, pausou o vídeo, voltou agora com tudo recortadinho. Vocês vão usar essa reguinha para medir o comprimento dessas tiras aqui, que estão no livro. Essa verde, vermelha e azul. Nessa página aqui que a gente está mostrando, tá? Daí vocês usam a régua 1. A régua 1 é aquela que não tem marcação em milímetro,
tá? Vamos conferir lá. Ó, tá escrito na régua o nome dela, régua 1, tá? Então, nós vamos usar essa régua para fazer a medição. Eu vou medir aqui e eu encontrei aqui 3 centímetros na régua azul. Tá? A régua vermelha eu encontrei 4 centímetros. E na régua verde e na tira verde eu encontrei 5 centímetros. Tá? Agora nós vamos usar a régua 2 para medir o comprimento das mesmas tiras, tá? Só que dessa vez eu vou colocar em milímetros, tá? Então aqui na azul eu encontrei 29 milímetros, ou 2 centímetros e 9 milímetros, tá? A vermelha, vou fazer com bastante cuidado e atenção, eu encontrei 4 centímetros e 1 milímetro. E a verde, para mim, deu 5 centímetros e 2 milímetros. Tá. E daí, vocês encontraram as mesmas medidas com as duas réguas? Por que isso aconteceu? Podem responder o seguinte: a gente não encontrou as mesmas medidas porque na régua número 1 eu não tinha como saber qual era a diferença. Na segunda régua eu tenho uma precisão maior porque eu tenho indicação em milímetros, tá? Por isso que é importante existir a medida em milímetros, para que a gente possa fazer a medida com precisão. Daí no item 2 a gente tem uma pergunta: se 1 centímetro igual a 10 milímetros, quantos milímetros correspondem a 2 centímetros? Se 1 vale 10, 2 vale 20. E 3 centímetros valem 30 milímetros. Quantos centímetros correspondem a 50 milímetros? Vejam, eu já tinha visto que 2 centímetros era 20 milímetros, já tinha visto que 3 centímetros era 30 milímetros, então 50 milímetros são 5 centímetros. E 70 milímetros, 7 centímetros, tá? Vamos para a próxima página, página 120, para o exercício 4. Observe atentamente a régua 2 do material de apoio, aquela que está divididinha em milímetros. E o metro também que você construiu para aquele metro que a gente colou os pedacinhos para formar, para poder completar as frases abaixo. 1 centímetro é o mesmo que quantos milímetros, então? 10 milímetros. E 4 centímetros? 40 milímetros. Vocês podem olhar na régua e contar se vocês tiverem dúvida. 20 milímetros é o mesmo que quantos centímetros? 2 centímetros. Sempre coloquem aqui. Ah, aqui já tem a indicação, não preciso colocar o milímetro aqui. Vamos tirar. 40 milímetros, e ali está escrito a palavra centímetros, então não preciso escrever aqui. E 50 milímetros é o mesmo que quantos centímetros? 5 centímetros. Agora vamos ver o metro. 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, isso a gente já tinha visto. E se cada centímetro tem 10 milímetros, eu tenho 100 vezes 10 milímetros. Então, 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Vocês podem fazer a conta. Em uma fita métrica, aquela que vocês construíram, aqui ela não cabe, tá cortadinha, mas ela tem 100 centímetros.
tá? Cada centímetro desse está dividido em 10 partes, então dentro de cada centímetro tem 10 milímetros. Então 100 centímetros vezes 10 milímetros é 1000 milímetros. No exercício 5 fala dos prefixos, ó. O que os prefixos, que é o início das palavras centímetro, vejam que está marcado aqui em negrito, e milímetro, que está marcado em negrito, querem dizer? Observe a atividade anterior para responder a pergunta. Veja, centi, lembra a palavra 100, né? E olha aqui, ó, 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. E milímetro lembra a palavra 1000. Olhando a atividade anterior, 1000 milímetros, tá? Então, qual a conexão que a gente pode fazer? Que na verdade a palavra indica em quantas partes o metro foi dividido. O metro, olha aqui no fim tem a palavra metro. E aqui também tem a palavra metro. Então, centímetro quer dizer, pegue 1 metro e divida em 100 partes. E o milímetro é pegue 1 metro e divida em 1000 partes. Exercício 6. A figura a seguir mostra a diferença de tamanho entre uma girafa e um homem. Vamos ver a informação que tem na figura. Uma girafa adulta pode medir 4 metros de comprimento, 6 metros de altura, o comprimento dela é aqui, ó, daqui até ali. 6 metros de altura e ter cerca de 1.200 kg de massa. Veja, ela pode chegar a essa altura. Ela pode ser mais baixa, mais curta e mais leve. Aqui é o máximo que ela pode chegar. Como você ficaria ao lado da girafa e do homem do desenho? Ficaria maior que o homem? Ficaria maior que a girafa? Ou menor que os dois? Mostre fazendo um desenho seu ao lado deles. Veja o seguinte, esse homem é um adulto. Você acha que você seria menor que ele ou maior que ele? Então você faz um desenho seu. Eu, por exemplo, eu sou uma adulta mulher, mas eu sou baixa. Eu não sou uma mulher muito alta. Então eu acho que eu seria um pouquinho menor que esse homem. Então eu desenharia a minha cabeça aqui um pouquinho para cima da orelha dele, tá? Mas e vocês? Será que vocês acham que seriam da mesma altura? Será que vocês estariam na altura do ombro do homem? Ou será que vocês seriam maior que a girafa? Acho que não. Acho que vocês não seriam maiores que a girafa, não. Então, vocês vão desenhar vocês aqui, vocês podem até comparar com uma pessoa adulta para ver em que altura do corpo do adulto você chega para você fazer o seu desenho ali, tá? Podemos medir a altura da girafa em centímetros e em milímetros, por quê? Porque, veja, se a girafa tem 6 metros, a gente pode medir ela em centímetros, porque a gente sabe que 6 metros é 6 vezes 100 centímetros, que dá 600 centímetros. A gente também pode medir em milímetros. Cada centímetro são 10 milímetros, daria 6.000 milímetros. Mas eu acho que essa medida aqui daí não seria muito precisa, porque 1 milímetro é uma diferença tão pequenininha para o tamanho de uma girafa. Pode ser que enquanto a gente está medindo, bateu um vento e o pelo do alto da cabeça dela abaixou e já vai dar diferença. Então, a gente até pode usar centímetros, mas milímetros não é a medida adequada para medir uma girafa. A gente tem uma informação bem mais precisa se a gente usar em metros ou em centímetros, tá? Vocês podem responder isso aqui para o item B. E qual unidade de medida você indicaria para medirmos a altura da girafa? Aí você pode dizer, não, mas eu quero saber se a girafa mais alta qual a diferença dela para que é quase da mesma altura. Por exemplo,
tem uma girafa lá que mede 6 metros e outra que mede quase 6 metros, 5,9 metros. Ah, mas eu quero ver exatamente essa diferença. Então a gente pode medir em centímetros, tá? Mas aqui você pode dar a tua opinião. Qual unidade de medida se indicaria para medirmos a altura da girafa? Agora eu vou mostrar para vocês um jogo. Deixa eu voltar lá na página do jogo. É esse jogo aqui da página 118. Ele vai ficar para vocês fazerem como tarefa de casa. Para jogar um jogo, você vai precisar de 3 pessoas, tá? E de uma régua de 30 centímetros. Não é essa régua pequena, é uma régua um pouco maior, tá? Você vai decidir, vocês vão escolher aí na sua casa 5 objetos de tamanhos diferentes. Eu aqui, por exemplo, vou escolher o pincel, vou escolher o livro, vou escolher o meu apagador, tá? Vou escolher esse meu quadro, tá? E vou escolher talvez o mouse, tá? O mouse que eu uso aqui com esse computador. Mas você pode escolher outros objetos, pode escolher um pote, pode escolher um lápis, alguma coisa da cozinha, alguma coisa do banheiro, escova de dentes, tubo de pasta de dentes. Escolhe 5 objetos de tamanhos diferentes, tá? E vocês vão decidir qual dimensão será a medida de cada objeto. Por exemplo, vocês têm uma tabela aqui, vocês vão escrever o nome dos 5 objetos que vocês escolheram e para cada objeto vocês vão escolher a dimensão, tá? Por exemplo, eu escolheria aqui do pincel, eu escolheria o comprimento dele, que mede assim. Mas pode ser que vocês resolvam escolher a espessura dele, que eu meço aqui, ó. Não sei, vocês vão escolher. Por exemplo, se vocês escolherem uma coisa grande, que nem eu escolhi esse quadro, vocês têm que decidir se vocês vão trabalhar com a largura do quadro ou com a altura do quadro, por exemplo, são medidas diferentes. Para cada objeto que vocês escolherem, vocês vão registrar qual é a parte que vocês estão medindo, tá? Em cada rodada, cada pessoa vai estimar a medida da dimensão do objeto, tá? Então, você vai escolher a tua estimativa. Pega aqui, por exemplo, eu resolvi medir a espessura do meu pincel e eu calculo que tem 2 centímetros de espessura essa tampa aqui assim, tá? Então, eu vou anotar lá. Cada um vai fazer a sua estimativa e sem que o outro veja, e por fim vocês vão usar a régua para encontrar a medida real. Aquele que tiver chegado mais perto é o vencedor. Então, para isso, cada pessoa que for participar do jogo vai ter que ter uma tabelinha como essa. Você pode copiar, cada um pode copiar no caderno. Então, convide 2 pessoas para jogar com você. Pode ser o papai e a mamãe, pode ser o papai e o titio, pode ser a mamãe e o irmão mais velho, tá? O irmão mais novo, se ele souber escrever e puder participar. E daí vocês fazem esse jogo e depois de 5 rodadas vocês veem quem tem mais pontos. Ali nas regras do jogo diz como fica a pontuação de cada um. Assim, a tarefa para vocês é jogar o jogo da página 118. A gente conversa na próxima aula.